Mateus, capítulo de número 8, versículo de número 23 ao versículo de número 34 diz assim: Então, entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que sobreveio no mar uma grande tempestade, de sorte que o barco era varrido pelas ondas. Entretanto, Jesus dormia. Mas os discípulos vieram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, perecemos. Perguntou-lhes então Jesus: Por que sois tímidos, homens de pequena fé? E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e fez-se grande bonança. E maravilharam-se os homens, dizendo: Quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Tendo ele chegado à outra margem, à terra dos Gadarenos, vieram-lhe ao encontro 2 endemoniados, saindo dentre os sepulcros, e a tal ponto furiosos que ninguém podia passar por aquele caminho. E eis que gritaram: Que temos nós contigo, ó Filho de Deus? Vieste aqui atormentar-nos antes do tempo? Ora, andava pastando não longe deles uma grande manada de porcos. Então os demônios lhe rogavam: Se nos expeles, manda-nos para a manada de porcos. Pois, ide, ordenou-lhe Jesus. E eles saindo, passaram para os porcos, e eis que toda a manada se precipitou da espinhadeira abaixo, para dentro do mar, e nas águas pereceram. Fugiram os porqueiros, e chegando à cidade, contaram todas estas coisas, e o que aconteceu aos endemoniados. Então, a cidade toda saiu para encontrar-se com Jesus, e vendo-o, lhe rogaram que se retirasse da terra deles. Ok, temos aqui uma passagem muito interessante sobre Jesus acalmando tempestade, Jesus chegando ali em Gadara, encontrando 2 pessoas, 2 homens, aprisionados, tá? 2 pessoas aprisionadas por espíritos malignos. Jesus libertou dessas pessoas e dando ali grandes ensinamentos em Mateus capítulo 8, versículo 23 ao versículo de número 34. Só que eu quero ficar aqui somente na questão da tempestade, quando Jesus acalma a tempestade, do versículo de número 23 até o versículo de número 27. Claro que nós falaremos um pouquinho, não muita coisa, sobre o outro texto, que é do versículo 28 até o versículo de número 34, que fala especificamente sobre a libertação dos 2 endemoniados gadarenos. Aqui Jesus está com seus discípulos num barco, e é muito interessante que grande parte dos discípulos do Senhor, eles eram pescadores, pessoas que estavam acostumadas com esse ambiente, tá? Pessoas que estavam acostumadas com essas situações. Quantas vezes eles já não tinham passado a noite inteira, dia inteiro no mar pescando, não é? Conheciam o mar, passaram grande parte da sua vida pescando nessa atividade. Só que dessa vez eles não estão pescando como das outras vezes. Dessas vezes eles estão em uma missão com o Filho de Deus. Jesus, ele entra no barco, e os seus discípulos, como discípulos que são, seguem a Jesus. Porque é isso que um discípulo faz. O discípulo segue o mestre. O discípulo, ele vai aonde o mestre vai. Ele faz o que o mestre diz para ele fazer. É por isso que Jesus, ele tem discípulos. É por isso que Jesus
Em Mateus capítulo de número 28 diz que é ide fazer discípulos de todas as nações. Jesus não quer um fã-clube, Jesus quer discípulos que lhe obedecem, discípulos que têm desejo de aprender com Ele, desejo de viver para Ele. Jesus entra no barco, os discípulos o seguem, e quando eles estão em alto mar, uma grande tempestade açoita o barco onde estava Jesus com seus discípulos. E aqui nós temos uma coisa muito extraordinária que muitos esquecem, tá, de tratar aqui. No versículo 24, a Bíblia registra que Jesus dormia no barco. Olha que coisa interessante. Quando nós observamos a palavra de Deus, nós percebemos que o Senhor Jesus, Ele é homem e é Deus. Sempre foi Deus. Mas houve um momento dentro do tempo, num espaço, num tempo específico, na plenitude dos tempos, em que Deus, o Filho, Ele tomou a forma humana. Mas isso não significa que Ele deixou de ser Deus. Ele deixou de ser Deus. Não. Jesus continuou, mesmo na forma humana, sendo Deus. E Jesus sustenta, a Bíblia nos revela que Ele sustenta o universo. Jesus é o Criador. Tá? João, quando nós pegamos a Bíblia e nós vamos para o Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo de número 1, versículo de número 3, diz: todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Jesus é o Criador. Jesus, Ele é o Senhor. Jesus é Deus. Jesus, Ele sustenta o universo inteiro, sustenta a criação inteira. E Jesus nunca perdeu essa função, porque Ele é Deus. Ele não deixou de ser Deus. Então Ele continuou, mesmo em forma humana, sustentando todo. Isso é extraordinário. Ele continua, mesmo em forma humana, sustentando todas as coisas. Agora, no versículo de número 24, a Bíblia diz que ele dormia. O barco sendo açoitado pelas ondas, mas eu imagino a correria que devia estar dentro do barco, os discípulos com medo, dizendo: vamos morrer, vamos acordar o mestre. Não, deixa o mestre dormindo, o mestre está cansado. O mestre pregou, andou muito, fez muitas curas, deve estar esgotado fisicamente. Então vamos deixar o mestre, e se nós vemos que a situação não tem jeito, aí nós chamamos o mestre. A Bíblia não diz isso, mas eu estou conjecturando, tá? Então Jesus dormia no barco. O corpo humano de Jesus dormia no barco, mas ele continuava, o Senhor continuava sustentando o universo. Nós vemos aqui no barco Jesus, um corpo humano com as suas limitações, corpo humano que era cansado, mas nesse texto nós também podemos ver a grandeza dele, porque ele dormindo estava sustentando todo o universo. Aqui nos ensina uma coisa muito interessante esse texto, que além dessa questão, Jesus estava no barco, os discípulos estavam no barco, e mesmo assim as tempestades vieram
e açoitaram o barco. Interessante isso aqui, porque se fosse trazendo, contextualizando para os nossos dias, vamos mostrar que o barco vem a ser a nossa vida. Jesus é o Senhor, está na nossa vida. E as tempestades são as dificuldades que passamos, as provações, as lutas, as tribulações que enfrentamos aqui neste mundo. Observa que a nossa vida, ela se encaixa perfeitamente aqui, porque nós passamos por dificuldades. Todo mundo passa por dificuldade. Você que está ouvindo agora, você provavelmente está passando por algum tipo de dificuldade. Se você não está passando por nenhuma dificuldade, glória a Deus pela sua vida. Mas as dificuldades, elas fazem parte da vida humana, né? E todo mundo passa por tribulação, todo mundo passa por dificuldade, todo mundo enfrenta as suas tempestades. Claro que existem tempestades enormes e existem aquelas tempestades mais fracas, mas mesmo assim tempestade é tempestade, luta é luta. Existem lutas grandes, lutas enormes, e existem lutas pequenas, mas luta é luta, dificuldade é dificuldade. E aqui nós observamos que os discípulos estão no barco, Jesus está no barco e o barco está sendo açoitado pela tempestade. Isso nos ensina que a presença de Jesus no barco não indica que o barco não será açoitado por tempestades. Nós vivemos em um tempo onde algumas pessoas acham que a vida cristã ela está isenta de dificuldades. E não é verdade. Nós temos Jesus sim na nossa vida. Nós temos o Espírito Santo na nossa vida. Nós temos a presença de Deus na nossa vida. Nós temos promessas extraordinárias da parte de Deus. De viver o sobrenatural. De viver bênçãos de Deus na nossa vida. De desfrutar bênçãos de Deus aqui. Enquanto estamos aqui. E no porvir, a eternidade com o Senhor. Nós temos promessas grandiosas. Promessas assim, extraordinárias. Mas aqui na terra nós passaremos por tempestades. E muitas pessoas pensam que quando elas estão passando por tempestades é porque Jesus abandonou elas. Porque Jesus parou de ouvir as suas orações. Aqueles que ainda oram, né? Estamos vivendo um tempo complicado onde as pessoas não valorizam mais a oração. Mas isso aí é conversa para uma outra oportunidade. Então, essas pessoas, elas pensam que quando a dificuldade chega na sua vida, e são inúmeras dificuldades, é o filho que começa a se tornar rebelde, que começa a andar por caminhos tortuosos e se afasta da presença de Deus, é algum familiar que está inundado em dívidas, nas drogas, pessoas depressivas, pessoas ansiosas dentro lá, é o casamento que está ruim, né? É conta para pagar, boletos para pagar e não tem dinheiro, é o emprego que perdeu. Então muita tempestade, dificuldade. A pessoa, num momento como esse, geralmente, não todas as pessoas, mas algumas pessoas chegam a pensar que Jesus abandonou elas. Jesus está no barco, irmão. Jesus está no barco. Mas a presença de Jesus no barco, ela não indica que o barco não irá passar por tempestades. Ele vai passar por tempestades. É necessário que ele passe por tempestades. O lugar onde ele está é propício para tempestades. Ora, nós estamos no mar.
E a gente acha mesmo que não seremos açoitados por nenhuma tempestade. Estamos vivendo uma vida que ela vai totalmente na contramão do mundo. Os nossos valores são contrários aos valores mundanos. Nós passamos muitas das vezes como rebeldes, como pessoas que são contra o progresso. Aí acha mesmo que nós não passaremos por dificuldades? É claro que iremos passar. Mas o que faz a diferença não é o tamanho da tempestade que nós estamos passando. Como eu falei ainda há pouco, existem tempestades grandes e existem tempestades pequenas. Mas a questão não é o tamanho da tempestade que eu estou enfrentando. A questão é, Jesus está no barco? A presença de Jesus está no barco? Está. Se está no barco, tudo bem. Se a presença de... Glória a Deus. Se a presença dele está no barco, tudo bem. Porque eu sei que aonde a presença dele está, as coisas não desandam. Eu sei que aonde a presença dele está, no momento em que ela se manifesta, irmão, não tem coisa fora do lugar que não volte para o lugar. O que nós precisamos é confiar mais nele. Percebe o que diz o versículo de número 24. E eis que sobreveio no mar uma grande tempestade, de sorte que o barco era varrido pelas ondas. E Jesus dormia. Mas os seus discípulos vieram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, perecemos. Não é porque Jesus está no barco que ele irá agir logo no início da tempestade. Se Jesus quisesse, aquela onda nem afetaria o barco, se ele quisesse. Se Deus quisesse, no momento em que Nabucodonosor, lá no livro de Daniel, mandou chamar os 3 jovens, Misael, Ananias e Azarias, e mandou aquecer a fornalha 7 vezes. Se Deus quisesse, o fogo apagaria naquele momento. Se Deus quisesse. Então, a presença de Jesus conosco não garante que ele irá agir no início da dificuldade, no início da tribulação, tá? No início das nossas lutas. Nós enfrentaremos a luta com ele. Ele passará conosco. Nós estaremos no barco, o barco estará sendo açoitado pelas dificuldades, mas ele vai estar no barco. Os 3 jovens foram jogados dentro da fornalha, mas na fornalha tinha um outro homem, um varão. Tinha um outro lá que dissipou todo o poder do fogo. Jesus está no barco, mas isso não é garantia de que ele pode agir. Ele pode fazer todas as coisas. E nós não estamos aqui para dizer o que Jesus pode ou não pode fazer. Não, ele é soberano. Ele faz o que ele quiser, quando quiser. Mas quando nós observamos na Bíblia, o que nós percebemos é que Deus ele não age logo no início da dificuldade. Não, ele não age logo no início da dificuldade. Porque as lutas elas têm um caráter pedagógico de nos ensinar, de nos dar lições preciosas, de nos dar experiências. E é nas dificuldades que vivemos o milagre de Deus, que vivemos o sobrenatural de Deus, que vemos o poder de Deus se manifestar de uma forma sobrenatural, que vemos a graça de Deus se manifestar, que vemos a misericórdia de Deus, que vemos um mover de Deus impactante, nos transformar, nos mudar. Uma outra coisa que eu gostaria de destacar aqui é que a tempestade é necessária. É necessária a tempestade. Mas o clamor
pode fazer Jesus se levantar e mover-se. Olha os discípulos. Mas os discípulos vieram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, perecemos. Perguntou-lhe então Jesus. Jesus estava acordado. Acordaram a Jesus. Então Jesus disse: Por que sois tímidos? Homens de pequena fé? Vocês não têm fé, não? Porque vocês são tímidos. Vocês não creem? Não acreditam? E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e fez-se grande bonança. Então o clamor, ele pode fazer Jesus levantar-se e mover-se. É interessante como nós observamos na Bíblia orações, homens, mulheres, jovens, orando e coisas extraordinárias acontecendo através da oração desses irmãos, da intercessão desses irmãos. Um dos problemas da igreja hoje, no século XXI, é que a igreja está perdendo muito foco. Tem muitas coisas que estão distraindo a igreja. Muitas coisas estão distraindo a igreja. A igreja fala muito de oração. Ensina sobre oração. Escreve sobre oração. Faz seminários sobre oração. Mas pouco ora. Pouco clama a Deus. Existem pessoas que, se você perguntar para elas o que é interceder, elas não sabem. Tem pessoas que não sabem orar, irmãos. Pessoas nas igrejas, nas congregações, claro que não são todas e nem a maioria, tá? Eu não creio que seja a maioria, mas nós precisamos discipular as pessoas na igreja. Nós precisamos discipular as pessoas. Jesus ensinou os seus discípulos a orar. Nós precisamos ensinar os discípulos de Jesus. Nós que já sabemos, nós precisamos ensinar os outros. É necessário que a igreja ore. É necessário que a igreja clame a Deus. A igreja está sendo distraída por muitas coisas sem valor. Muitas coisas perecíveis, coisas deste mundo, coisas que não trazem nada de vantagem para o reino. E Jesus disse que era para nós buscarmos em primeiro lugar o reino de Deus. Uma pergunta que eu tenho me feito muito esses dias é: o que é prioridade na minha vida? O que para mim é prioridade? Para mim é prioridade o reino? Se o reino para mim é prioridade, o que eu estou fazendo para o reino? E você? Se para você o reino de Deus é prioridade, o que você está fazendo? Você tem orado para que o reino de Deus continue se manifestando às pessoas? Você tem orado para que as portas do reino continuem abertas para que mais pessoas possam entrar por essas portas? Você tem anunciado o reino, pregado sobre o reino, escrito sobre o reino, compartilhado sobre o reino, cantado sobre o reino? Muitas pessoas não sabem nem o que é o reino de Deus. Tem pessoas que pensam que o reino de Deus é a igreja. O reino de Deus é muito mais amplo do que a igreja. Existem outras pessoas que pensam que o reino de Deus é Israel, é muito maior. O reino de Deus é muito maior do que Israel. É claro que no Antigo Testamento, Israel era uma expressão do reino de Deus, assim como no Novo Testamento a igreja é uma expressão do reino de Deus. É uma expressão, não é o reino em si mesmo. O que nós estamos fazendo? Quanto tempo nós temos gastado em oração?
Quanto tempo nós temos gastado diante de Deus de joelhos, clamando ao Senhor pela nossa família, pela nossa casa. Às vezes nós estamos vendo as coisas acontecerem, nossos filhos se perdendo, algum familiar nosso se perdendo, afundado no pecado. Pessoas da nossa família em depressão, tendo crises de ansiedade, crises existencial. E nós só nos lamentamos. Será que nós não somos homens, mulheres, jovens, crianças de pequena fé? Será que nós não deveríamos clamar mais a Deus, orar mais a Deus, pedir mais a Deus, suplicar mais a Deus, passar vigílias em oração? Quanto tempo faz que nós não passamos uma vigília em oração? Quanto tempo faz que nós não passamos uma madrugada inteira diante de Deus, clamando ao Senhor, pedindo ao Senhor uma resposta, uma intervenção, uma direção dele para uma situação específica, para que o nome dele seja glorificado naquilo? Nós precisamos orar. Oração é uma necessidade. Oração é uma necessidade da igreja. Quando nós vamos ver Atos dos Apóstolos, capítulo 1, os discípulos oraram, estavam orando. Capítulo 2, o Espírito desceu quando eles estavam reunidos. O crente se reúne para orar, para adorar a Deus. Estavam orando. Capítulo 3, uma igreja que não ora, uma igreja que não tem poder. Uma igreja que não ora, uma igreja que não tem intimidade com Deus. É uma igreja que não tem sensibilidade ao Espírito Santo. Uma igreja que não consegue discernir a vontade de Deus. Não consegue obter as estratégias necessárias para vencer na geografia onde ela está estabelecida. Precisamos orar. Necessitamos orar. Então, a tempestade é necessária, mas o clamor pode fazer Jesus mover-se, mover a sua mão, mover o seu poder, a sua graça, a sua misericórdia em direção a nós. Jesus, observamos aqui que Jesus tem poder de acalmar a tempestade. Versículo de número 26. E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e fez-se grande bonança. Jesus tem um poder de acalmar as nossas tempestades. Eu não sei qual é a tempestade que você está enfrentando. Eu não sei qual é a tempestade que você está vivendo. Não sei se é uma tempestade no casamento, não sei se é uma tempestade no emprego, na vida financeira. Não sei se é uma tempestade que você está vivendo às vezes com o seu vizinho. Às vezes você está enfrentando uma tempestade dentro do lar, com seus filhos, com o pai, com a mãe. Mas eu quero lhe dizer que Jesus tem um poder de acalmar essa sua tempestade. Jesus tem poder de acalmar a tempestade. Não há tempestade grande demais que Jesus não possa acalmar. Ele tem um poder. E se ele quiser, ele pode acalmar essa tempestade. Então, nós precisamos ter fé nele. Precisamos clamar a ele. Precisamos tomar alguma medida. E nesse caso aqui é ter fé e clamar ao Senhor e confiar que ele vai agir. É interessante observarmos que o ato de Jesus acalmar a tempestade em si já é um grande milagre. O ato de Jesus conter, e os discípulos eles ficam maravilhados e eles dizem: quem é esse que até os ventos e o mar lhe obedecem? Porque eles nunca Irmão, falei que eles eram pescadores, nunca tinham visto algo
algo assim, desse tipo acontecer antes. O mar obedecer, na visão deles, um homem. Quem é esse? Que até o mar e os ventos lhe obedecem. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Senhor. Esse é o nosso Salvador. Esse é aquele que morreu por nós. Esse é aquele que sofreu em nosso lugar. Esse é aquele que ressuscitou para a nossa justificação. Esse é aquele que é o nosso advogado. Esse é aquele que é o nosso amigo. Esse é aquele que é o nosso bom pastor e o bom pastor da vida pelas suas ovelhas. Esse é aquele que quando nós caímos, ele estende a mão e nos levanta. Esse é aquele que quando nós estamos errados, ele vem ao nosso encontro e nos mostra que estamos errados e nos leva a fazer aquilo que é certo. Esse é aquele que nos dá a direção certa. Esse é aquele que abre portas para nós. Esse é aquele que também fecha as portas para nós. Esse é aquele que nos leva para lugares onde nós não conhecemos e nos estabelece lá. E lá nós vivemos os seus propósitos, os seus planos, os seus projetos. E o nome dele é glorificado através da nossa vida. Quem é esse? Esse é Jesus. Esse é o nosso Senhor. Esse é o nosso Salvador. Esse é o Deus Todo-Poderoso. Ele é o Criador de todas as coisas. É aquele que é digno de abrir, de quebrar os selos. Ele é digno de abrir o livro. Ele é que vem assentado em um cavalo branco. É ele é o Senhor, é o vitorioso que venceu a morte, venceu o mundo, venceu o pecado, venceu o inferno, venceu todas as coisas, porque ele é poderoso. Que ele é Deus, porque ele é grandioso. Esse é que ele é. Ele é Jesus. Ele é Jesus. E nós vemos que após Jesus acalmar a tempestade, Jesus chega em Gadara. Quem está esperando? Quem está lá em Gadara? 2 endemoniados. 2 pessoas aprisionadas por espíritos das trevas. 2 pessoas que sofrem na mão do inimigo. Estão vivendo aprisionadas na mão do inimigo. E quando eles observam Jesus, eles reconhecem. Eles percebem a autoridade que está sobre ele. E eles rapidamente percebe quem era aquele. Que temos nós contigo, ó Filho de Deus. Vieste aqui nos atormentar antes do tempo. E Mateus registra que ali próximo estava passando uma manada de porcos. E eles disseram: se nos espere, se nos manda sair desses homens, então nos manda para a manada de porcos. E Jesus disse: ide. E eles foram. E os porqueiros foram avisar a cidade aquilo que tinha acontecido. E quando eles chegaram, tinha uma manada de porco morto, mas tinha 2 homens restaurados. Tinha uma manada de porcos que caíram desse espinhadeiro abaixo, mas tinha 2 homens que foram resgatados. Teve 2 homens que foram restaurados. Teve 2 homens que podiam voltar para suas famílias, que podiam ser reintegrados à célula máter da sociedade, podiam voltar para sua família, podiam contribuir para o bem daquela cidade, para o bem de Gadara. 2 pessoas que agora eram testemunhas vivas do poder restaurador de Jesus. Aí tu sabe o que eles fizeram? Está no texto. Rogaram que Jesus se retirasse deles.
Uma atitude que parece que eles davam mais valor para os porcos do que para o que tinha acontecido com aqueles dois homens. Porque às vezes só quem vive o milagre de Deus entende, não é? Só quem passa por essa experiência entende. Nós não podemos cobrar que as outras pessoas possam entender, possam compreender as nossas experiências com Deus. Nós não podemos pedir que elas possam entender isso. Nós não podemos cobrar que essas pessoas entendam. Mas nós somos testemunhos vivos de que nós passamos por isso. De que o nome do Senhor está sendo glorificado na nossa vida. Jesus é aquele que acalma tempestades.